não toquei nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Palavra registrada pelo salmista Davi, capítulo 105, versículo 15. E é disso que eu quero falar para você a respeito aqui no canal Igreja Bem-vindo Espírito Santo. Do grande cuidado que nós temos que ter, o grande perigo e cuidado que nós temos que ter a não maltratar, a não tocar no ungido e numa ungida de Deus, que as consequências elas são drásticas, de morte espiritual, conforme escrito no livro de São Mateus capítulo 18, que eu vou aqui trazer para você, que fala sobre acerca dos escândalos e acerca das consequências de tocar nos pequeninos, tocar na noiva, do grande perigo que nós temos às vezes, ocorremos às vezes, de querer indiretamente tocar na noiva do Senhor, o grande perigo de escandalizar a noiva do Senhor, de escandalizar o povo de Deus. Nesta semana eu recebi uma mensagem de um amigo ali de São Paulo, agora não estou me lembrado qual o nome, se é de Campinas, não me lembro. Mas ele mandou uma mensagem para mim dizendo: Pastor João, eu gostaria de trazer para você uma experiência que aconteceu comigo a respeito de que eu ia para o culto todo dia e passava por uma boca de tráfico. Mas eu com a minha Bíblia, passava ali tranquilo, não incomodava ninguém, eu simplesmente passava por ali, que era o caminho para mim entrar dentro da igreja. E um certo dia, dos integrantes ali daquele ponto veio correndo e me deu um tapa no meu rosto. E eu fiquei com vergonha, escandalizado pela aquela atitude sem justificativa moral, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão, ou seja, recebi aquela agressão física e moral perante todas as pessoas que viram ali e principalmente a Deus, e fiquei envergonhado, mas continuei minha trajetória enquanto ele saiu correndo e dando risada que tinha batido no meu rosto. E eu comecei, simplesmente dobrei meu joelho e coloquei nas mãos do Senhor aquela atitude tão triste que me escandalizou perante a muitas pessoas. E ele disse, e eu fiquei tão surpreso que na mesma semana, se me fala a memória, na mesma semana, aquela pessoa acabou parando numa cadeira de roda, inclusive mandando chamar aquele irmão que ele tinha alguns dias atrás batido no seu rosto para que ele viesse orar por ele. E ele disse que foi lá, orou por ele e aí ele aceitou Jesus. E eu quero dizer para você, através dessa pequena história, com o título Cuidado para não beber do próprio veneno que você injeta. Cuidado para não beber do mesmo veneno que a gente, ou do próprio, para não cair no próprio buraco que a gente mesmo produz para derrubar alguém. Porque, amados, no livro de Mateus, capítulo 18, e versículo 6 em diante, o Senhor diz: ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Nos meus pequeninos. E quem é os pequeninos? Os pequeninos é a igreja. É você, é eu, somos os pequeninos. Ai daquele que tocar. E depois mais ele segue. E ai do mundo que por causa dos escândalos vier. Mas ele mesmo diz que isso é mystery, ou seja, isso vai acontecer. Mas ai daquele que vier o escândalo. O que é ai? Dor, sofrimento, a mão de Deus pesando sobre quem vier o escândalo. Olha o que aconteceu com esse irmão. A pessoa bateu no rosto dele, escandalizou ele, mas não demorou muito para o próprio Deus, do veneno que ele injetou, ele próprio bebeu, porque houve uma reviravolta tão grande que ele foi baleado e parou numa cadeira de roda e ele teve que pedir socorro para quem bateu no rosto dele. Ou seja,
tomou do próprio veneno e teve a consequência. Porque isto não tem como se evitar que não tenha o escândalo, mas ai daquele que sobrevier. Então tome muito cuidado, amado, para não provir de nós, de você, de mim, o escândalo, de escandalizar algum irmão ou algum ao próximo, ou até mesmo a própria igreja. Porque é que nem eu digo, existe duas proporções da mão de Deus, dos ais de Deus, da dor de Deus. Uma coisa é uma sentença de Deus é para aquela pessoa que prejudicar, que escandalizar um pequenino, que não deixa de ser a mão de Deus, um pequenino, de uma proporção de quem tocar na noiva, é diferente. Tocar na estrutura da igreja, na estrutura dos irmãos. E isso é muito grave e muito triste, porque é um dos ais do Senhor. A Bíblia mesmo diz aqui em Mateus, leia, logo abaixo ali em Mateus 18, 6 em diante, que o próprio Senhor Jesus, não foi nem o Mateus escreveu, que falou, aliás, foi o próprio Jesus que disse que era melhor que essa pessoa colocasse, né, uma corda no seu pescoço, uma corrente com uma pedra, fosse perante o mar e se matasse lá, jogasse lá a pedra e se afundasse, que era melhor fazer isso do que escandalizar o pequenino e principalmente a igreja. Porque, irmãos, estamos tratando de almas, de vidas, de pessoas que, apesar de falhos, de errôneos, somos protegidos por Deus, somos protegidos pelo Senhor, principalmente quando existe a calúnia, a difamação, simplesmente quando existe a mentira por detrás para escandalizar, porque é crente, ou porque eu não gostei, então eu não gosto da atitude dele ou dela, então eu vou realmente difamar mesmo, eu quero mesmo que a casa dele caia. Injustamente ele começa a escandalizar com fofoca, diz que me diz que, e tentando desestruturar e mexer na estrutura da igreja, arrancando o povo, tentando fazer facções contra algum irmão, alguma irmã. Isso é muito perigoso. Ai daquele que tocar na noiva do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. É passível que coloque no pescoço uma corda e se jogue, se precipite em cima de uma pedra, se jogue ao mar, do que escandalizar, mexer na estrutura da noiva do Senhor, mexer na estrutura do corpo de Cristo, que não é o meu corpo, não é o corpo é de Cristo, é do Senhor. Que o Espírito de Deus ele toque mais em vossos corações e tome muito cuidado para não ser uma pessoa que venha patrocinar o escândalo, mas muito pelo contrário, que você venha patrocinar ao seu Jesus, ao Espírito Santo, ao perdão, ao amor, ao arrependimento, a se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, e venhamos, através das nossas vidas, mostrar e transmitir a glória de Deus, o Espírito de Deus na vida dessas pessoas que cometem tais escândalos, para que na verdade ainda não tem o Espírito Santo, ou tiveram e perderam o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem amor. Quem tem o Espírito Santo de Deus que ele não se engana. O Espírito de Deus, como é que eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo, mas eu tomo atitudes ao contrário? Eu não posso servir dois senhores, ou a Deus ou ao diabo. Então não existe. Cuidado, porque o diabo é disfarçado, vem disfarçado entre vós como anjo de luz. Fala em línguas, entrega profecia e engana muitos. Quem tem o Espírito Santo tem amor. Quem tem o Espírito Santo une e não desune. Quem tem o Espírito Santo não desfaz, muito pelo contrário, ele faz, ele constrói. Quem tem o Espírito Santo nunca, jamais escandaliza nem um pequenino, jamais a noiva, que é um grupo de pessoas que as ovelhas são do reino. Deus abençoe, que o Espírito de Deus fale mais em vossos corações.